E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai conhecer a era Under My Skin da nossa querida Avril Lavigne. Recentemente eu comecei a refazer alguns vídeos antigos aqui do canal com novos conteúdos relacionados às eras musicais dos artistas e eu fiz o do Let Go recentemente aqui e vocês gostaram bastante, me pediram para fazer das outras eras, então aqui sigo fazendo, ok? Nesse vídeo a gente vai conhecer todo o processo por trás da produção desse disco, como que ele foi lançado, porque a Avril escolheu a forma que escolheu de fazer esse projeto, entre outras curiosidades. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pela nossa querida Avril e as suas eras musicais. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo para você ser redirecionado e conhecer todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, o álbum da Avril, Let Go, que foi o primeiro disco dela lançado em 2002, foi um sucesso absoluto. Para vocês terem uma ideia, só na sua época o disco tinha vendido mais de 15 milhões de cópias, sendo um sucesso absoluto e levando a Avril Lavigne para um patamar completamente novo já no seu primeiro disco de carreira. Desse projeto surgiram hits como Complicated, Skater Boy e I'm With You, todas canções que fizeram enorme sucesso comercial no mundo inteiro e também que foram vítimas de controvérsia quanto aos créditos de composição de Avril Lavigne ao lado do trio The Matrix, que coescreveu e coproduziu. No meio dessa situação toda, ela também começou a turnê Try to Shut Me Up Tour. E essa turnê foi muito importante porque ela, de certa forma, foi o pontapé inicial para o que a gente poderia conhecer no futuro como o disco Under My Skin da Avril. Por quê? A maioria das experiências que ela viveu dentro da turnê foi o que ela colocou dentro do próximo álbum. Então imagina o que não aconteceu no backstage dessa turnê. Foi nessa turnê que ela fez amizade com a Chantal, que é ali esposa do músico Raine Maida, que inclusive estava abrindo shows da nossa querida Avril com a sua banda Our Lady Peace. Ambas se conheceram em uma festa beneficente em Toronto, no Canadá, em junho de 2003. Um dia depois do evento, as duas saíram para almoçar junto com o marido ali da Chantal e foram discutir sobre o próximo disco de Avril Lavigne, para o qual ela desejava um som mais rock ainda em comparação ao Let Go. A segurança e conexão da Avril com a Chantal e o marido foram tão grandes que eles resolveram basicamente trabalhar no Under My Skin sozinhos. Sim, a Avril se isolou do mundo e das outras pessoas para poder produzir esse álbum. Sendo assim, ela fica em Toronto durante 3 semanas dentro ali de um galpão que a banda deles usava para poder fazer ensaios, compondo canções no meio tempo que eles ensaiavam. Então vamos dizer que assim, foi um processo enriquecedor e muito íntimo. Eles compuseram cerca de 3 semanas até que oficialmente o marido ali de Chantal chamasse Avril para poder ir trabalhar com eles em sua casa em Malibu, na Califórnia, onde se encontrava inclusive o estúdio do casal. Sendo assim, Avril Lavigne voa para Malibu e lá ela começa a gravar as músicas. Inclusive ela diz que escreveu muito material antes de fato começar a gravar, porque ela precisou perceber que estava pronta para de fato começar a gravar. Então o processo do Under My Skin foi realmente muito mais íntimo do que a gente imagina, né? Teve todo um processo ali dela mesma aceitar tudo que ela estava fazendo para de fato ela chegar ali e gravar. Então olha que background foda. Avril Lavigne descreve o material como mais obscuro, sombrio, profundo e maduro, e também disse que a escolha de colocar piano em algumas músicas aconteceu por influência da Chantal, que apesar de ser 10 anos mais velha que ela, conseguiu se impressionar com esse lado cult da Avril e aceitar essas coisas na produção. Avril debate diretamente sobre solidão e tristeza e principalmente a busca por finais felizes. Inclusive, essa narrativa foi usada como alicerce na suposta
suposta teoria de que ela havia morrido e sido substituída. Quando a gente fala sobre essa perspectiva sombria, de tristeza, de busca de finais felizes, se a gente analisa isso com uma indústria dos dias atuais, a gente percebe que isso é basicamente um pré-requisito para você conseguir entrar de fato na indústria hoje, né? Essa morbidez que antigamente era vista como controversa, hoje virou basicamente um tema para se debater em tudo de forma livre e com fácil entendimento e simpatia dos outros. É basicamente uma das melhores estratégias para você entrar no mercado da música pop em 2023. E a gente pode citar artistas como a Billie Eilish ou até mesmo a Olivia Rodrigo, que são fãs assumidas da Avril e já disseram várias vezes da importância que ela teve na carreira delas no aspecto de trazer isso pra fora dentro delas. Então veja só o efeito da Avril com Under My Skin aí reverberando uma geração inteira depois. Naquela época, era muito difícil esperar isso vindo de um adolescente como Avril Lavigne, que tinha acabado de ter um grande álbum. Quando olhamos para canções como Sleep It Away, que era inspirada pela morte do seu avô, isso fica ainda mais forte e explícito. As pessoas acreditam que a tristeza e depressão são sinônimos de um fim, mas isso na verdade não é. Quando a gente chega no fundo do poço, é sempre bom lembrar que só tem saída indo por cima. Se compararmos isso com o seu sucessor, foi exatamente o que ela fez. Ela chegou no fundo do poço com o disco Under My Skin e no The Best Damn Thing ela resolveu apenas viver de luz. Durante toda a produção musical do Under My Skin e todas essas confissões que ela estava fazendo, ao mesmo tempo que ela queria trabalhar com pessoas que não eram tão assim populares como o casal que participou da turnê dela ali para produzir o álbum, a Avril também achou que seria de bom tom convidar algumas pessoas do mainstream para dar aquela lapidada no álbum e dar um som mais pesado para ele. Sendo assim, ela chama algumas pessoas super importantes para o corpo do álbum, como por exemplo o Ben Moody, que era ex-Evanescence, assim também como o Evan, o Matt Brann, que inclusive eram membros da banda de apoio da Avril, o Butch Walker e o Don Gilmore. O Ben Moody trouxe à vida uma das melhores músicas da carreira da Avril, que foi Nobody's Home. Inclusive, essa música foi lançada como single dentro deste álbum e é uma das fan favorites ever. O Butch Walker e o Don tiveram uma participação também importante no álbum. Para vocês terem uma ideia, o Butch Walker fez 3 músicas pro disco e o Don fez 3 músicas em apenas 3 dias, bateu um recorde. O que fazia esse álbum diferente de tudo, também no aspecto de como a Avril estava lidando com a produção dele, era que ela tinha controle criativo. E controle criativo é algo muito complicado de se esperar de um artista naquele determinado momento de carreira. Só que se a gente analisa o que aconteceu no passado da Avril para produzir o Let Go, onde ela tinha simplesmente que cumprir o que a gravadora queria, nós vamos perceber que ela teve literalmente altos e baixos durante anos até conseguir transformar o álbum no que ela sentia que era o som que ela devia fazer. Encontrar aquele som que ela chama de guitar driven, de soar como uma banda, porém cantando como uma artista solo, era algo que ela almejava muito e que ela penou com a gravadora para conseguir encontrar. E quando isso veio, acabou virando o ponto de virada na indústria. Escolhi todos com quem trabalhei e entrevistei todos os produtores antes de fato começarmos a colocar a mão nas músicas. Não me daria por vencida. Continuei escrevendo e escrevendo até conseguir com que todas as músicas estivessem perfeitas e eu satisfeita. Sou muito exigente comigo mesma. Todo esse aspecto dark que o álbum ganhou também foi um dos pontos que geraram as comparações com o disco do Evanescence daquela época, o Fallen. Para poder lançar o álbum, a Avril optou em fazer uma coisa bem diferente, mas que ao mesmo tempo era algo bem interessante de se fazer. Por mais que ela já fosse uma artista grande e relevante, né, já tivesse vendido mais de 15 milhões de cópias, ela optou em fazer uma mall tour, ou seja, uma turnê de shoppings se apresentando ali com um repertório menor, mas colocando músicas do novo álbum para saber como seria a recepção das pessoas de acordo com o material. E assim ela fez aquela turnê de shoppings do Under My Skin. Ela passou por várias cidades dos Estados Unidos e Canadá apresentando seus singles Don't Tell Me He Wasn't, My Happy Ending e Nobody's Home, além de fazer performance também de algum dos seus sucessos antigos. Por mais que a crítica tenha dividido um pouco a opinião sobre o álbum, Avril Lavigne serviu hinos
hinos como Take Me Away, How Does It Feel e Forgotten, ambas com melodias e letras bem marcantes. O álbum é bem diverso, com canções bem animadas, até canções bem lentas, com uma certa angústia e morbidez. É uma emoção diferente a cada música que ela trabalhou. É algo realmente único. Avril sempre deixou claro que esse álbum seria explícito e totalmente feito em cima das suas experiências pessoais. Praticamente um diário. Ele trouxe canções que falavam sobre valores que Avril Lavigne coletou durante seus 2 primeiros anos em turnê. Foram situações que ela enfrentou com ela mesma, com a garra de uma adolescente normal, apenas com a diferença de que ela tinha uma agenda conturbada para poder cumprir. Oficialmente, o disco teve 4 singles lançados no seu corpo inteiro, sendo Don't Tell Me o primeiro single, My Happy Ending o segundo single, que inclusive foi um bom momento para o disco porque ajudou ele a chegar oficialmente nos charts. Tivemos também Nobody's Home, que não teve picos tão altos, porém é uma música que a gente considera muito como a canção provavelmente ali no top 5 das mais conhecidas da Avril, né? É bom a gente lembrar isso. Só porque a música não vendeu tantas cópias não significa que ela não seja conhecida. Os rádios tocavam muito essa música, então as pessoas muitas vezes conheciam pelo rádio, não exatamente porque elas compraram o CD ou compraram a música. Tendo assim, a música se torna popular. He Wasn't também foi lançada como single, porém é bom lembrar que isso não aconteceu dentro dos Estados Unidos. De qualquer forma, essa música não obteve tanto sucesso comercial e inclusive depois dela, o disco Under My Skin não teve mais divulgação nesse tipo de aspecto. Fall to Pieces foi lançada como single promocional nas rádios, também ao lado de Take Me Away. Tudo isso impulsionada pelo grande número de pedidos dos ouvintes das rádios. A Bones Tour ajudou a promover o álbum pelo mundo e teve até um DVD gravado em Budokan, num estádio do Japão. O sucesso do Under My Skin foi ótimo. O disco vendeu mundialmente mais de 15 milhões de cópias até hoje. Ele tem um legado muito grande no seu nicho. Inclusive, é visto como o pontapé inicial para uma geração inteira de artistas que estavam começando naquele momento, que colocaram um tipo de som muito similar com a Avril e também um tipo de narrativa que antes era vista como algo ruim para dentro da indústria. Esse disco também é visto como um dos precursores do emo pop para o mainstream. Você gosta do Under My Skin? É seu álbum favorito da Avril? Não? Sim? Comenta aqui a sua opinião sobre essa obra-prima que eu quero saber o que você tem para poder me contar, ok? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!